Fala galera! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast Mundo Agro. Eu sou Bruno Reis, discente da disciplina Zootecnia 2, ministrada pela professora Soraya, e irei falar um pouco sobre o agronegócio. Sabemos que o agronegócio é o principal setor que sustenta a nossa economia e responsável por uma contribuição considerável no PIB brasileiro, com a produção de grãos e a produção animal. Mas como esse setor consegue tal feito? É disso que nós vamos falar no nosso primeiro podcast, sobre o sucesso desse setor e como ele influencia em nossas atividades diárias e em setores produtivos e econômicos. E para isso, selecionamos algumas perguntas das pessoas que nos acompanham que vão nos ajudar a entender essa relação existente. E a primeira pergunta refere-se em saber qual a razão para a produção de ruminantes ter prosperado tanto no Brasil. Então, por possuir extensa área territorial agricultável, condições endafoclimáticas favoráveis, adoção no uso das tecnologias, tendo aprimoramento das técnicas de melhoramento genético, manejo e nutrição, como fatores que contribuem para o desenvolvimento na produção de ruminantes, atrelado à utilização de diferentes sistemas de produção, como sistema extensivo, semi-intensivo ou intensivo. Assim, o Brasil se destaca por possuir em torno de 75% do seu rebanho produzido no sistema extensivo, no qual as pastagens favorecem a criação em pasto, o que permite menores custos de produção, entendendo assim as pastagens como uma cultura agrícola que deve ser manejada e adubada para o melhor aproveitamento da terra e obter assim uma otimização da área já ocupada. Já a nossa segunda pergunta se refere como nós conseguimos entender de que maneira a produção de animais pode ter um efeito sobre os hábitos alimentares, sobre a educação, a política e a economia de um país. Ora, sobre os hábitos alimentares, o não consumo ou baixo consumo de proteína pode causar um metabolismo lento, problemas para perder peso e na construção da massa muscular, além de baixos níveis de energia. Assim, as proteínas de origem animal fornecem aminoácidos de alto valor biológico, sendo uma proteína bastante completa, pois possui todos os aminoácidos essenciais e em quantidades e proporções ideais para responder às necessidades do nosso organismo. Já na educação, a produção de animais surge como um desafio, de produzir cada vez mais para suprir uma demanda mundial. A utilização de novas técnicas que visam otimizar o processo de produção é de extrema importância. Com isso, investir na formação e capacitação de profissionais que favorece no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que visam tais resultados, expandindo assim pesquisas e estudos na área de produção animal, influenciando nas ações acadêmicas e expandindo cada vez mais o debate na área. Já na política, podemos destacar que, em todos os países, há setores da economia que se destacam e ganham relevância na balança comercial, seja por vocação em função das condições naturais ou por um direcionamento estratégico dos investimentos em prol de um segmento. No Brasil, em especial, é fato que o agronegócio é um dos setores mais importantes. Para esse sucesso, além do desenvolvimento tecnológico e décadas de muito trabalho, as ações de políticas públicas com potencial de alavancar a produção, a exportação e transmitir um ambiente regulatório técnico estável e transparente é muito importante. Com medidas que estimulem o setor, como a disponibilidade de créditos rurais, programas de extensão rural, definições de regulações e políticas sanitárias e planos de investimentos na infraestrutura e logística que garantam o abastecimento da população, fortalece ainda mais o setor agropecuário. E na economia, com participação considerável de 26,1% do PIB brasileiro, o agronegócio desponta como um setor primordial para a economia brasileira, tendo seu bom desempenho diretamente ligado às suas exportações. O setor é impulsionado pela cadeia produtiva da produção de animais, em destaque a pecuária, que no ano de 2020
Apesar do crescimento mais modesto da produção, a alta dos preços foi a principal responsável pela expansão do faturamento das atividades, que está atrelada, por sua vez, ao forte aumento da demanda externa por carnes brasileiras. Os embarques de carne suína cresceram cerca de 39% em 2020 e os de proteína bovina 12%, valores estes que influenciam diretamente a economia do país e representam cerca de 30% do PIB do agronegócio. E a próxima pergunta vem da produtora rural Mariana, e ela quer saber a importância do conhecimento da nutrição animal para a formação do engenheiro agrônomo. Sim, é muito importante, pois conhecendo sobre a nutrição animal, o profissional pode adotar estratégias de manejo para alcançar maior eficiência alimentar e econômica, além de conseguir formular uma alimentação balanceada para que o animal tenha uma melhor produtividade, ajudando sempre ao setor a sanar as necessidades de seus animais e contribuindo para a qualidade e agregando valor ao seu produto final. E a próxima pergunta está ligada à competição por alimentos entre homens e animais e se tem influência sobre as pesquisas desenvolvidas nas áreas das ciências agrárias e se essa competição tem algum efeito sobre a produção animal e econômica dos países. Olha, não. O Brasil possui clima predominantemente tropical, que favorece a produção de forragem de qualidade e com alta produtividade nos períodos chuvosos. Assim, com dietas à base de forragens e com a utilização de subprodutos e coprodutos da indústria de alimentos, pode-se produzir carne bovina de maneira sustentável e sem competição direta com a alimentação humana. E para finalizarmos o nosso podcast de hoje, a última pergunta refere-se à pandemia. Estamos atravessando uma pandemia. E muitas pessoas afirmam que o que nos levou a essa situação foi o consumo de produtos de origem animal. Você concorda com isso? Não! A origem da pandemia de Covid-19 ainda é motivo de grande dúvida e debate no meio científico e de autoridades sanitárias. A referência no consumo de produtos de origem animal como um potencial causador da crise sanitária está relacionada a um mercado totalmente desprovido de qualquer controle de qualidade e inspeção sanitária. Cenário totalmente diferente quando se refere em consumir produtos de origem animal em termos gerais, uma vez que existem diversas instituições reguladoras e fiscalizadoras que garantem a qualidade e segurança dos produtos produzidos, tanto de origem animal quanto vegetal. As medidas sanitárias de prevenção a doenças são adotadas desde o início da produção até a chegada à mesa do consumidor. Então é isso, pessoal. Nosso podcast de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou queira saber mais sobre esse tema, deixa sua pergunta nos comentários e quem sabe ela aparece no próximo vídeo. Valeu e até o próximo podcast Mundo Agro.